Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu saí das dívidas gastando com eficiência. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de Finanças para Servidores Públicos. E este é o seu canal, o canal que foi feito para você, servidor público. E nesse momento eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência, porque eu entendo que quando eu compartilho as minhas experiências, os meus erros que eu considero hoje, experiências que me trouxeram grandes aprendizados, você tem a possibilidade de aprender sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Olha que maravilha! Eu gostaria muito de ter aprendido com alguém, sem eu precisar gastar tanto tempo e dinheiro, porque os erros financeiros nos trazem consequências financeiras. Então fica ligado para você não cometer mais esses erros. E aí eu vou trazer para você um pouco da minha história, porque olha só, assim que eu passei no concurso, rapidamente eu elevei o meu padrão de vida. Então, rapidamente a minha renda ela estava comprometida com o meu padrão de vida. E aí, qualquer imprevisto que acontecesse, eu não tinha um dinheiro. Então, minha renda já estava toda comprometida, eu precisava recorrer a empréstimo, precisava recorrer ao limite do cheque especial, ou então extrapolar ali no uso do cartão de crédito. Isso aí é bem familiar para você? É bem provável que sim, porque infelizmente essa tem sido a realidade de diversos servidores públicos. E aí, o que aconteceu? Eu vivi vários anos nesse processo, que eu falo que é um ciclo, Você vive dentro de um ciclo do endividamento, onde você paga uma conta aqui, já surge outra, você já precisa pegar um empréstimo, aí você já precisa recorrer ao consignado, no mês que vem você pega o salário de novo, e aí você vive esse ciclo que parece que não tem fim. E era assim que eu sentia, era essa a sensação que eu tinha. Já tinham passado 5 anos que eu tinha sido aprovada, recebendo aquele salário ali, que inicialmente para mim parecia ser um salário super alto, só que naquele momento ele era insuficiente, porque eu não estava conseguindo nem pagar todas as minhas dívidas. Alguns meses não era suficiente. E aí eu comecei a pensar, o que eu preciso aprender para sair dessa situação? Eu comecei a perceber que existiam pessoas, ou seja, outros servidores públicos, que tinham qualidade de vida, que não estavam endividados. E aí eu comecei a pensar, mas o que essas pessoas estão fazendo que eu não estou fazendo? O que eu preciso aprender? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer constantemente. O que eu preciso aprender? Porque se tem algo que você não está conseguindo fazer, se tem algo que você não está tendo sucesso aí na sua vida financeira, é porque tem algo que você ainda não sabe. E aí você precisa descobrir o que é que você não sabe para você ir lá e aprender isso. E foi isso que eu descobri. Eu descobri que eu não tinha conhecimentos financeiros suficientes para administrar o meu dinheiro. Ou seja, eu não tive nenhuma orientação financeira. O que eu aprendi era o que eu via os meus pais fazendo, E, geralmente, você tem um dos pais como referência. Você acaba reproduzindo aquilo ali que eles faziam. Então, faz o que um fazia e algumas ações do outro. Mas aí eu parei para pensar e eu identifiquei que eu reproduzi as ações do meu pai. E o meu pai, infelizmente, não era a pessoa mais controlada ali com o dinheiro. Ele era uma pessoa que ele era muito generoso. Então, o dinheiro para ele era para suprir as necessidades que fosse da gente, ou dele, ou de quem precisasse. Mas ele não tinha uma organização financeira. E eu via que era assim que eu lidava com o meu dinheiro. Eu simplesmente pegava, não tinha uma organização, não tinha um planejamento e saía gastando. Saía gastando, suprindo as necessidades ali, mas chegava um momento que essa conta não estava fechando. E aí eu falei, não, eu preciso então me organizar. E o que eu preciso? Então eu preciso investir em educação financeira. E esse foi o primeiro gasto eficiente que eu fiz. Eu gastei investindo em um curso que traria para mim as informações, o conhecimento que eu precisava para lidar com o meu dinheiro. E aí talvez você nesse momento, você esteja se perguntando, mas como? Se eu já estou endividada, eu vou gastar mais? E aí eu vou dizer para você, quando você gasta com eficiência, você não está simplesmente desperdiçando seu dinheiro, você está investindo, porque esse dinheiro vai trazer um retorno para você. Então, aquele gasto inicial que eu fiz ali com um curso que naquela época custava, eu acho que R$4.000 era o valor do custo. Era alto para mim, era praticamente o valor do meu salário naquela época. Mas eu entendi que valia a pena aquele investimento, porque era conhecimento de qualidade e me traria grandes retornos. E que bom que eu tomei essa decisão. Porque a partir daquele momento os meus olhos se abriram. Sabe quando você começa a compreender que você está vivendo algo de uma maneira como se eu estivesse vivendo com vendas.
Sabe, a minha vida financeira era como se eu estivesse tomando decisões de olhos fechados. Eu não tinha clareza, não sabia o porquê que eu estava tomando aquelas decisões. E geralmente, quando você faz algo de olhos fechados, a tendência é que você faça correto ou você faça errado. É bem provável que a gente faça errado, né? Saia tropeçando aí nos móveis na casa, quem sabe? Ou se você for escrever no escuro, você não vai escrever na linha certa. Só para você entender que talvez você esteja tomando as suas decisões financeiras assim, com os olhos vendados, né? Sem conhecimento financeiro suficiente para tomar as melhores decisões. Então pare e reflita sobre isso. Se hoje o que você está precisando não é gastar com conhecimento financeiro. Outra coisa que eu descobri, mas isso não estava em livro nenhum, é que eu podia continuar gastando. Eu não precisava me privar de gastar. Eu simplesmente precisava parar de gastar errado. E eu identifiquei que gastar errado é gastar com aquilo que não é importante para você. Já parou para pensar quantas coisas você compra porque está sendo motivado por alguém ou por uma propaganda? Sabe, são várias artimanhas, eu falo de artimanhas, que são os gatilhos mentais, que as lojas, né, que os sites, que as empresas utilizam para fisgar você, para que você compre os produtos. E muitas vezes esses produtos não são necessidades suas. Algum momento você chega até a acreditar que são suas necessidades, mas na verdade não são. E para isso você precisa parar e entender o que são suas necessidades. E aí você tem que pensar assim, se ninguém tivesse me influenciando, o que realmente eu gosto? O que realmente eu preciso? Se eu não tivesse que provar nada para ninguém, se eu fosse fazer aquilo do jeito que eu, Marina, aí você vai ver que, né, o jeito que você gosta, sem a influência de ninguém, o que você gosta, o que é importante para você. São esses itens aí, são essas coisas que você vai querer adquirir, esses objetivos é que você vai focar neles. E aí, quando você foca no que é importante, você vai ver que tem um monte de coisas que você vai abrir mão. Você vai parar de gastar errado, porque você não vai gastar com coisas que não são importantes para você. Gente, eu vou falar pra vocês um exemplo do que era gastar errado pra mim. Eu comprava roupas de uma forma absurda. E assim, eu saía pro shopping porque eu tava frustrada, porque eu tava triste. E lá as várias ofertas, né? As promoções, liquidações. Então você começa a acreditar que aquilo aí é uma oportunidade. E era isso que eu achava, que eu tava tendo uma oportunidade. E nesse momento, na verdade, tinha dois motivos. Eu estava sendo motivada pelos gatilhos, né, daquele ambiente ali de compras e também estava tentando suprir uma necessidade minha, que era uma necessidade emocional. Então, quando você compra para suprir uma necessidade emocional, que não é, na verdade, aquele algo físico, não vai suprir isso, você está gastando o seu dinheiro errado. Porque talvez o seu emocional, você vai precisar do quê? De uma terapia, você vai precisar de algum processo que não tem nada a ver com a compra. E eu fazia esse processo de compensação. Então eu gastava errado dessa maneira, tentando suprir uma necessidade emocional com algo físico e isso nunca batia. Quando eu entendi que eu estava fazendo esse erro, né, estava cometendo esse erro, então eu fui buscar ajuda com um profissional adequado para suprir as minhas necessidades emocionais, né? E aí foi um gasto pagando terapia para mim, porque naquele momento eu precisava dessa ajuda profissional. Então foi um gasto eficaz, porque quando eu fui lá, tratei as minhas emoções, eu entendi que eu não precisava ficar gastando com aquele tanto de coisa supérflua. Entendeu como é um gasto eficiente? Eu estou trazendo aqui os meus exemplos para que você entenda que talvez você esteja desperdiçando o seu dinheiro porque você não identificou ainda como você está gastando errado e você precisa identificar como você está gastando errado e a maneira correta de gastar corretamente. E talvez você precise de ajuda profissional para isso. E você também tem outras maneiras de gastar eficiente aí na sua rotina, no seu dia a dia. Agora que você já tem clareza do que é importante para você, você pode identificar que tem algumas coisas que são importantes que são bem caras e pode ser que elas não estejam cabendo no seu orçamento nesse momento. E eu cheguei a essa conclusão em um momento onde o meu plano de saúde ele estava custando R$800. Aquilo ali estava realmente sobrecarregando o meu salário, porque tinha várias outras despesas. Só que plano de saúde, né, no meu caso, mesmo sendo servidor, o meu órgão, ele não me oferece
o plano de saúde, né? Tem uma proposta aí agora, pra vocês terem uma ideia, mas durante todos esses anos eu não tinha isso, então eu precisava suprir isso. Então eu não abria mão de ter o meu plano de saúde, mas aquele valor já estava um valor muito alto. E aí eu pensei, mais uma pergunta importante que você pode aí adotar para a sua vida. Como eu posso ter acesso a um plano de saúde que é importante para mim, um plano que atenda às minhas necessidades, né? Porque não adianta eu pegar um plano ali que é baratinho e não atenda às minhas necessidades, mas um plano que seja adequado com a minha realidade, ou seja, supre as minhas necessidades, mas que eu consiga pagar. Essa pergunta foi muito interessante, porque me levou a fazer um levantamento de quais os planos que estavam sendo oferecidos no mercado. Depois disso, eu vi aqueles ali que se encaixavam no valor que eu podia pagar e eu fiz o levantamento de quais os serviços que eles ofereciam. E dentro disso eu identifiquei, um que atendia às minhas necessidades e cabia no meu bolso. E acredite, por um valor R$250 mais barato do que o plano que eu tinha anteriormente. Então esse foi um gasto eficiente. Eu não abri mão daquilo que era importante para mim. E você não precisa abrir mão do que é importante para você. Você só precisa descobrir qual é a maneira mais eficaz, ou seja, mais eficiente de fazer com que isso caiba dentro do seu orçamento. E aí eu dei um exemplo do plano de saúde, mas você pode fazer isso com vários itens. Eu fiz isso com o meu plano de internet também. Eu tinha um plano, que eu tinha um plano para o celular, tinha outro plano para a minha internet e eu via que não estava atendendo a minha necessidade e todos os anos, esse plano vai aumentando e às vezes você está tão acostumado aí com esse plano que você nem acompanha mais as ofertas que está acontecendo e você tem que estar atento. Você tem um serviço que é útil, mas será que está sendo oferecido esse serviço por um valor mais em conta? Com a minha internet também aconteceu da mesma maneira. Então eu fui lá, fiz uma troca, multipliquei a velocidade da internet que eu tinha, que era uma necessidade minha maior, e incluí o meu plano e ainda incluí um pacote de TV por assinatura pagando o mesmo preço que eu pagava anteriormente. Então, olha só, eu consegui muito mais qualidade, adquiri outros serviços pagando o mesmo valor que eu estava pagando por um serviço bem menor. Isso é um gasto eficiente. Então, começa a pensar. Na verdade, eu vou convidar você a fazer esse exercício. A partir de agora, terminando esse vídeo, faça um levantamento aí, quais são os serviços que você tem, já está um valor bem caro que você pode reduzir. Faça uma pesquisa de preços, levante quais as oportunidades que estão sendo oferecidas e quais cabem dentro do seu orçamento e também que atenda à sua necessidade. Acredite, você vai fazer uma grande economia aí. E aí, agora que você já entendeu, como gastar com eficiência, vai estar sobrando um dinheiro aí, com certeza vai, porque não é sobrar por sobrar, você fez esse dinheiro sobrar, porque o processo que você criou de comprar de forma mais eficiente, de gastar com eficiência, agora ela te possibilita a ter um dinheiro para que você possa realizar os seus objetivos, para que você possa realizar os seus sonhos. E se nesse momento a sua situação é de endividamento, então foque nisso, esse valor que está sobrando, você destina para quitar as suas dívidas e todo o valor extra também que surgir, elimine as suas dívidas, porque o objetivo eliminar dívidas, ele não é motivador, talvez isso te desmotive, porque pegar um dinheiro ali para pagar algo que você já usufruiu, você nem sabe mais como você gastou esse dinheiro, mas o importante é que você entenda o que você vai fazer depois que você quitar essas dívidas. Quando você eliminar essas dívidas, o que você vai fazer? Você vai comprar a sua casa? Você vai comprar o seu carro? Você vai fazer aquela viagem que você tanto queria? Vai trocar de celular? Vai comprar roupas novas? Vai comprar sapatos novos? Não sei, o que você quer, o que é importante para você. Então foca nisso. Quando você tem clareza do que você quer, vai fazer muito mais sentido você abrir mão de algo que é supérfluo para você e aí você vai aprender a gastar com eficiência. E depois que você quitar as suas dívidas, eu vou te dar mais um exemplo de como você pode gastar com eficiência. Imagine que você quer fazer a sua viagem. E aí você quer viajar para, por exemplo, digamos que você quer conhecer Fernando de Noronha. Só que quando chega no final do ano, Fernando de Noronha não tá um valor promocional. Naquela época que você quer comprar, aquele valor, a passagem tá cara, a hospedagem não tá um valor legal também. Mas aí existem outros lugares que estão com promoção naquele momento. Então, ao invés de você definir o seu destino, um único destino, você vai listar todos os lugares que você gostaria de conhecer.
Então você lista todos os lugares. Aí quando chega naquele momento de você comprar a sua viagem ali, aí você vai ver, dentro dessas opções que eu quero viajar, qual que tá mais em conta? Porque você vai aproveitando as promoções, você vai aproveitando que está mais barato, já era algo que você queria fazer, e comprar na promoção, olha que eficiência, olha como você está economizando e podendo aproveitar muito mais do seu dinheiro. Então, usa essa dica aí a partir de agora para tomar as decisões que você vai viajar e comece a usufruir. Essa questão do exemplo da viagem é porque eu gosto de trazer isso que faz sentido para mim, mas aplique isso aí no que fizer sentido para a sua vida, tá bom? Eu espero que faça sentido tudo isso que eu compartilhei, que você realmente pare de cometer os erros que estão te impedindo de ter a qualidade de vida que eu acredito que você mereça. E eu tenho certeza que você vai ter qualidade de vida adotando essas medidas, tá bom? Fez sentido para você? Deixa aqui o seu comentário, vai ser muito importante para mim saber, e eu te encontro no próximo vídeo.